conclusão de curso, né? Eu fico muito emocionado todas as vezes que a gente chega nessa fase, né? Eu ministro aula aqui desde 2011 e essa componente de desenvolvimento do TCC sempre a gente está à frente aí. E a gente vê assim a evolução que vai acontecendo, né? De projeto a projeto. E uma coisa que eu fico muito orgulhoso, né? Mais porque eu estou na frente deles aqui, é que quando a gente lança um desafio, né, para o pessoal da eletrotécnica, o pessoal vai lá e faz, né? Esse projeto em especial aqui eu tenho assim uma grande satisfação, né, de ver essa conclusão e ver como essa equipe comprou o tema e trabalharam muito. Trabalharam um pouco. Com certeza os familiares aí vão estar lembrando, né, no decorrer do semestre, como trabalhar esse povo. Fizeram bastante bagunça lá no laboratório, né? Bastante barulho, bastante pó, soldaram, levei chamada por causa disso, mas mesmo assim a gente permaneceu aí firme, né? Para que é um desejo meu, né? Esse trabalho deles, uma sugestão que a gente sugeriu a eles aí, porque por conta mesmo dos acontecimentos que acontecem mesmo na vida da gente, né? Talvez o William vá falar depois aí. Mas é um projeto assim que eu fiquei muito satisfeito. E assim, antes de começar, é até ruim eu estar falando agora, porque vocês me apresentaram ainda, né? Mas eu fico muito orgulhoso aí de vocês e vou deixar vocês à vontade. Outra coisa, como vocês repararam, eu tenho ali no filme, né? Na pandemia, a gente começou a gravar, porque sempre a gente oferece esse trabalho de conclusão de curso, tanto para os alunos, quanto para a escola, quanto para os familiares, né? Porque os familiares também participam, né? De uma forma ou de outra. E o familiar quer vir aqui e ver, né, o trabalho final que vocês estão fazendo, né? Então a gente sempre fez isso. E na pandemia a gente ficou impossibilitado de fazer isso, porque a gente tinha que ter toda aquela regra de um médico, tinha que usar máscara e tal, não podia estar botando o ambiente. E aí tiveram uma ideia, né? O pessoal teve a ideia. Até a Amanda ali, é da primeira turma que começou a gravar, ela está aqui. E a gente gravou, né? Isso aí ficou divulgando, né? E a gente sempre sente saudade, a gente vai lá e vê. E aí é possível também estar mostrando para mais pessoas, né, o trabalho de vocês de TCC. Então eu peço aí a autorização de vocês, se eu posso, né, estar gravando, né, o vídeo aí e divulgando no canal do YouTube, tá bom? Daí a gente faz isso daí, eu coloco lá no não listado, né, tal, bem direitinho lá e passo para vocês o link. Beleza? Então, todo mundo autorizou? Jóia, então fiquem à vontade, podem iniciar. Boa noite a todos, obrigado pela presença de todos. O nome do nosso projeto é PLAPA, Projeto de Leito Automatizado para Pessoas Acamadas. Esse projeto teve início em fevereiro de 2023, quando a gente começou com as pesquisas sobre como fazer funcionar uma câmera. Então o professor Edgar já tinha nos comentado quais eram as funções, mas a gente precisava saber de orientação da área da enfermagem, da saúde, da área da eletrotécnica, que é o curso que a gente está fazendo para saber os parâmetros que a gente usar. E saiu então em pesquisa com o asilo da cidade, com a Santa Casa da cidade e com a Secretaria de Saúde da cidade. Tive uma pequena conversa, uma breve conversa com a diretora do asilo. E ela então me informou que gostou do projeto e tudo mais assim, mas ela me informou que na época da pandemia eram preciso 6 pessoas para fazer essa movimentação que o Edgar falou, e geralmente as pessoas que necessitam da movimentação são pessoas mais carentes, vamos dizer assim, que ela não tem um dinheiro, uma renda suficiente para poder bancar uma pessoa que cuida, um cuidador da pessoa, ou um enfermeiro na casa, que tem que ser revezado de 3, em turno de 3 no caso, durante 24 horas. Ela precisava de 6 pessoas, até então era uma pessoa. Minha mãe é cuidadora de idosos e ela já me passava por muitas dificuldades, nos mostrou, foi uma das pessoas que me mostrou o caminho.
E falamos com o Edgar, olha, Edgar, não conseguimos chegar a uma conclusão de como vamos fazer, só temos a ideia sua, você teve um problema com um familiar que precisou dessa situação. E eles nos falou assim, procura o professor Aldrey. A Aldrey é a pessoa que vai orientar vocês no caminho, porque é um profissional excelente. Beleza, procuramos a Aldrey e ela gravou um vídeo pra gente, mostrando qual foi a decorrência do nosso projeto inteiro, onde ela nos orientou e fala um pouco também a respeito do nosso projeto. Olá pessoal, meu nome é Aldrey, sou professora do curso técnico em enfermagem, também ensino médio da ITEC de Itapeva. Há 19 anos faço parte desse corpo docente com muito orgulho. Mas hoje eu não vim aqui para falar sobre mim, eu vim falar sobre um trabalho de conclusão de curso de um grupo de alunos do curso de técnico em eletrotécnica, William, Robson, Osíris, Luan e José Diego, com o seguinte tema que me chama muito a atenção: projeto de leito automatizado para pacientes acamados. A princípio, quem me procurou foi o aluno William, tá? Ainda quando estava trabalhando no projeto da biblioteca ativa. E ele me pediu orientação sobre a importância da mudança de decúbito, da posição do paciente no leito, tá? Do esforço físico no qual profissionais de saúde, como cuidadores, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fazem durante esse tipo de procedimento. A importância de fazer a mudança de decúbito para prevenir escaras também, que é o mais importante também, tá? Alertei ele sim que já existem camas automatizadas, se procurarmos nas redes sociais. Mas só que ele disse para mim, nós desejamos fazer um projeto no qual faz parte da nossa realidade, da nossa região, tá? Então, assim, o que eu pude fazer por esses alunos? Orientei com relação a livros que eles poderiam encontrar esse tipo de assunto, no qual é a mudança de decúbito e também a prevenção de escaras. William e seus colegas chegaram a ir no laboratório de enfermagem, se colocaram na posição de paciente, na posição de profissional de saúde, visualizaram a importância desse procedimento para prevenir escaras e viram o esforço físico no qual nós, profissionais de saúde e também familiares, fazemos nesse procedimento que aparentemente parece simples, mas é de grande importância para todos, tá? Eles visualizaram também, no caso, a realidade do leito não automatizado. Mediram o tamanho adequado de colchão, o tamanho adequado de cama para esse tipo de paciente também. Os alunos do primeiro módulo de enfermagem presenciaram esse projeto quando estava em andamento, deram a sua opinião com relação ao projeto, no que poderia melhorar também, chegaram a fazer vídeos mostrando o esforço físico no qual esse profissional faz, tá? Visualizei vídeos que eles fizeram no decorrer, tá? Desse projeto, eu digo assim, os alunos responsáveis pelo projeto, tá? Sobre o leito automatizado. Confesso que eu fiquei encantada de ver a dedicação desses alunos para esse projeto, tá? E na minha humilde opinião, pessoal, vocês fizeram um ótimo trabalho, tá? Visando que a necessidade do paciente, a necessidade do profissional de saúde por um instrumento automatizado, tá? E por fim, eu quero desejar
a vocês, a todos vocês, mas em especial ao William, ao Robson, ao Osiris, ao Luan e ao José Diego. Muito sucesso e luz nessa profissão de técnico em eletrotécnica. Um forte abraço e fiquem com Deus. Agora, a gente vai mostrar para vocês um vídeo também breve que o pessoal de enfermagem de curso do ITEC fez para a gente, pedido da aula, através da aula, e vai mostrar o esforço de 4 pessoas manuseando o paciente. Assim como a aula disse, o nosso pensamento inicial sempre foi o quê? Tirar o esforço desses profissionais ou apenas um cuidador, que seja, né? Eu sou um enfermeiro cuidando. A gente entrou na conclusão, não fazendo esses testes delas levantando uma situação na cama, mas se pesa 100 kg, automaticamente elas levantaram 100 kg de 24, 25 kg de peso para cada um de se levantar. A gente vai tirar, no nosso projeto tirou esse esforço que ela está fazendo, não aparece certo no vídeo, mas que também é um esforço braçal. A posição do paciente nesse decúbito dorsal, em uma pessoa fazendo um teste de tração, se a pessoa pesa 100 kg, na hora de levantar o cuidador ou o enfermeiro for levantar essa pessoa para fazer na posição do decúbito dorsal, vai ter que empregar 50 kg de força de tração para levantar essa pessoa, para conseguir amparar ela por costa. Já no decúbito lateral, que era o projeto inicial da nossa cama, essa pessoa, uma pessoa no caso do teste, vai ter que colocar um esforço físico de 20 a 30% do peso da pessoa. Então, se a pessoa pesa 100 kg, é de 20 a 30 kg que ela vai fazer de esforço para colocar a pessoa no lateral. Assim como a Audrey falou, a gente entrou numa conclusão também que a nossa cama não poderia ter o tamanho normal de um leito hospitalar, que é 80 por 2 metros, e não teríamos uma área de segurança para o paciente, sendo que é um equipamento automatizado, ele precisa de um comando e é uma máquina. E toda essa situação é para prevenir esse caso. Aqui como elas estão colocando agora atrás, para aliviar um pouco da pressão das costas dele, e aqui entre joelho, tornozelo e pé e lombar, é um dos lugares que mais esse cara aparece. Bom, o objetivo do nosso projeto é desenvolver um leito articulado automatizado para a movimentação de pacientes acamados. Este leito também visa aí solucionar os problemas enfrentados pelos enfermeiros e cuidadores na hora aí da movimentação do paciente, pois irá exigir um esforço físico bem significativo. Nosso projeto também irá proporcionar movimentações periódicas do paciente, que irá auxiliar muito na prevenção do surgimento desse caso. O nosso leito ele poderá ser utilizado em casa por seus cuidadores, pois ele será aí de fácil manuseio e não exigirá aí um esforço físico. Então, podendo aí ajudar muito aquelas pessoas que não têm condições de estar pagando um profissional da área para estar fazendo todo esse processo. Então, ela sabendo aí como fazer o manuseio do leito, ela mesma aí poderá fazer todo esse procedimento sem a necessidade de um profissional aí presente. O nosso leito ele estará fazendo aí 2 movimentações de decúbito, sendo elas a movimentação de decúbito lateral aí, que é o foco do nosso projeto. Então o leito estará fazendo aí a movimentação tanto para o lado direito quanto para a esquerda, auxiliando aí o cuidador. E também a movimentação de decúbito dorsal, ao qual aí também é exigido um esforço físico bem significativo. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao grupo aqui principalmente pela oportunidade de fazer junto esse trabalho, desenvolver esse projeto. Como todo mundo sabe aqui, a gente passou por uma grande dificuldade esse tempo atrás e esse projeto em si mostra
quão complicado é para um paciente estar acamado, né? Ninguém quer estar num lugar daquilo ali, né? E eu aguardando uma determinada cirurgia, ficando aguardando ali uns 9 dias mais ou menos no hospital, né, para fazer a cirurgia de artrodese, eu pude ver principalmente o que é o problema da escara no ambiente hospitalar. Logicamente, o meu caso não era tão grave quanto os que estavam lá, acamados. Até mesmo eu lembro que tinha um paciente e ele estava acamado, tinha sofrido um acidente, e ele já era um senhor de idade, e aí eram necessários, como o William falou aqui, cerca de 4 pessoas para movimentar ele na cama e fazer a movimentação de decúbito dorsal, tanto lateral. Então eu pude observar muitas vezes que o calcanhar da pessoa formava ali umas feridas que tinha que ter um apoio, né? Então, ou seja, o enfermeiro tinha que vir ali de tempos em tempos fazer aquela movimentação do paciente, ainda mais principalmente no banho. Então, o nosso projeto em si, ele busca principalmente aliviar esses problemas, né? Ou seja, diminuir a incidência de escaras do paciente e principalmente o esforço do enfermeiro ou do cuidador. Lembrando que esse projeto aqui foi criado principalmente também para ser usado em uma casa, um ambiente doméstico, porque muitas pessoas aí, né, a tendência da população aí é envelhecer, né, ficar cada vez mais velha ao longo desses, né, dos próximos anos aí. E aí vem a necessidade, mas não sendo esse o foco. E principalmente também a gente verificar os custos necessários para o desenvolvimento desse projeto. Aí vocês vão ver posteriormente ali, nosso colega vão falar para vocês, a relação do custo, que teve que ser feito algumas alterações ali, que acabou até encarecendo aí o valor do projeto em si, né? Então na conclusão vai ser isso. Então a justificativa principalmente, que a gente pode dizer, é o auxílio principalmente dos profissionais da saúde e dos cuidadores de pessoas acamadas, tá? Mas principalmente ainda a questão do movimento do leito fazer os movimentos laterais e de decúbito dorsal, né, a posição ali de sentado, né, principalmente para ele evitar esses problemas ali de escaras e facilitar o seu cuidado, né, justificando aí principalmente que você vai ter quando você tem um leito desse, a incidência no paciente vai, ao longo do tempo vai ser menor, o tempo que ele vai passar ali. Então não vai ter esse problema aí. Certo? Então, o problema maior do nosso projeto não é o projeto em si, mas sim quem que ele vai atender. Os pacientes que ali vão ficar no leito, eles precisam de uma movimentação exata a cada 2 horas. A partir de 2 horas já começa o surgimento desse primeiro estágio aqui, seria uma lesão na pele. Daí por diante, tem esse segundo estágio que começa a deformação da pele, já começa a abrir a ferida. O terceiro estágio já começa a entrar na carne, na parte de gordura, e o quarto estágio já está na parte muscular e óssea. Por isso a gente teve a ideia do lugar de fazer esse leito, para poder ajudar na movimentação e diminuir esses estágios da doença. E aqui temos umas figuras mais graves, mas é o que acontece. Estágio 2, só na pele praticamente, e começando a deteriorar. Estágio 3, já começa carne, gordura. Estágio 4, já está aparecendo aqui a região óssea do paciente. A gente quer diminuir isso. A gente não quer extinguir, mas sim diminuir o surgimento.
Vou explicar para vocês um pouquinho sobre a construção do nosso leito. Aqui usamos uma estrutura metálica para poder fazer a cama, o leito em si. Porém, ele não estava no tamanho ideal que nós precisávamos. Porém, com um pouquinho de conhecimento de cada um, nós pudemos revitalizar ela e deixando o tamanho necessário. O nosso estrado, nós filetamos as madeiras. Porque na nossa cabeça nós achávamos que seria ideal e ia nos ajudar. Porém, não foi suficiente. Vou falar um pouquinho sobre o que nós vamos usar aqui no nosso projeto. No nosso projeto hoje, estamos trabalhando com um motor trifásico de 1 cavalo, um inversor elétrico de frequência, uma bateria de 60 amperes, um motor de para-brisa de carro, uma trava de motor basculante, botoeira e uma calha com uma rosca de motor basculante também. Eu vou explicar um pouquinho o funcionamento de cada coisa para vocês. O nosso motor é um motor, como eu falei para vocês, trifásico, de 1 CV. Quando nós tivemos a ideia de trabalhar com ele, nós imaginávamos que com a redução ele seria suficiente. Mas mesmo assim ele ainda não tinha torque suficiente para que nós pudéssemos fazer a movimentação do leito com cuidado. E aqui nós estamos usando um motor trifásico, mas não precisava ser exatamente um trifásico, mas é o que nós tínhamos em mãos para poder desenvolver o trabalho. Contudo, vendo nossa dificuldade com essa movimentação, o Wilson, olhando a nossa dificuldade, nos deu uma ideia de usar o inversor de frequência da escola. Fomos até o Edgar, pedimos, ele nos liberou o inversor. Com isso, conseguimos fazer algumas alterações nos parâmetros do motor. O que necessariamente? Nós precisávamos diminuir a velocidade dele para que virasse com segurança e que tivesse mais torque. Com isso, fizemos alterações de hertz. O nosso motor trabalha em 60 Hz. Para nós aqui hoje, nós estamos trabalhando em 10 Hz e com um torque de 30% do motor. Aí, para poder fazer a movimentação adequada do nosso estrado. Aqui, estamos usando um semicírculo para ele poder fazer a movimentação do nosso estrado, da nossa cama. Com a ajuda de um colega nosso, o Isaías, de outro grupo, mas ele nos auxiliando o tempo inteiro, ele nos deu a ideia de usar uma calandra da metalurgia para podermos fazer esse semicírculo para poder fazer a movimentação. Com o semicírculo pronto, tivemos a ideia de usar uma corrente de moto no centro dele, aqui como vocês podem ver. E no eixo do motor, usamos um pinhão de moto. Com isso, soldamos ele tudo junto e com isso conseguimos chegar ao ideal, ao que imaginávamos que pudesse ser. O nosso motor, ele não possui freio agregado nele. O que nós tivemos que fazer? Com uma trava de motor basculante, tivemos que agregar alguns orifícios, alguns buracos aqui de trava. Temos dois buracos, um mais baixo e outro mais alto, depois ele vai explicar a angulação. E ele está trabalhando aqui para que o motor não possa voltar sozinho, para ele não disparar e voltar para o estado normal dele. Aí, como vocês podem ver, ele está numa frequência baixa, porém ele está com torque suficiente para fazer a movimentação com segurança do nosso estado e assim não prejudicar o nosso paciente, o nosso acamado em si. Com o tempo, nós fizemos o nosso projeto e já finalizando, fomos mostrar novamente para a Audi. E o que ela nos falou? O nosso projeto estava bom tudo, porém nós tínhamos um problema. Ela queria que, se nós pudéssemos fazer o decúbito dorsal, que esse aqui era o lateral, o dorsal que é o que emprega mais dificuldade para o enfermeiro ou o cuidador levantar o paciente. E faltando uns 20 dias mais ou menos para nós finalizarmos, tivemos a ideia de usar um motor de carro para poder fazer a movimentação. Dentro daquela calha ali tem uma rosca de portão. O passe dela, o passe de rosca, é diferente do normal, ele é um passe de rosca maior.
gerando mais torque para o nosso motor, assim fazendo levantar um pistão em cima, fazendo um decúbito dorsal. Agregado nela, estamos usando uma bateria de 60 A e uma fonte de 12 volts para estar alimentando ela. Vou falar um pouquinho do esquema elétrico para vocês. Estamos usando o trifásico, está entrando 3 fases e um neutro no disjuntor, passando pelo nosso inversor de frequência e ligando o nosso motor trifásico. Pegando as pontas de fase, ligamos a nossa trava do motor ligada ao capacitor. E mais uma fase ligada à nossa fonte 12 volts, ligada ao nosso motor do atuador. Vou falar um pouquinho dos materiais usados. Usamos cabos elétricos flexíveis de 2,5 mm, motor retorsivo de 1 CV 220 380 60 Hz, botoeira de automação, inversor de frequência VEG 7W08 1 CV 220 380, motor atuador limpador para-brisa de um Palio 2001, calha de motor basculante com engrenagem, rosca e porca acionadora atuar linear total, uma bateria de carro de 60 A 12 volts, trava elétrica para cordão eletrônico 220 volts e terminais ilhóis de 2,5 mm. Então, nosso orçamento do projeto pronto está na faixa de R$12.900. Sendo a ferragem e que usamos para solta, disco de base, disco de corte e tudo mais, R$1.500. O motor, o valor de 4,5. O inversor, o valor de 5.000. E os cabos, tomates, derivados do parte elétrico, R$800. Mas não tivemos gasto nenhum no valor desses 12.900. Esse é o projeto que está aqui. Com muitas parcerias, aqui a gente está com tudo em doação. A maioria teve tudo doação, não tivemos gastos altos. A princípio, a gente iria fazer esses sistemas aqui. A gente ia tirar o motor e o inversor. A gente não está usando atuador elétrico. Aqui a gente ia ter que ter um gasto real. Mas como a parceria veio antes, a gente montou ele dessa maneira. E só por curiosidade, tem um leito que faz praticamente quase a mesma movimentação, só que não é 100% a mesma movimentação. O valor dela em euro está na faixa de 28.000 euros. A gente teve a conversão ontem a 5,32, o valor de cada euro. O leito está saindo a R$148.000, R$148.960. Então tem uma boa diferença do que a gente conseguiu fazer do que tem no mercado. E aqui é mais um rendimento gráfico do nosso trabalho por trimestre. A gente conseguiu meio que parametrizar tudo e no final 100% concluído. A gente queria convidar aí os professores da banca para estar vendo o projeto de perto. Essa é a trava que o Bruno comentou agora no vídeo ali falando. Esse aí é o primeiro número dela, o primeiro estágio da situação. Ele está em 73 graus de angulação aqui, que foi o que eu também apresentando para os alunos de enfermagem. Entraram numa conclusão que essa posição é mais confortável para o paciente em parte de pressão. Ele sente menos pressão na coxa, na perna, no joelho e ombro. Aqui vocês vão ver, referente ao vídeo que eu apresentei a primeira vez lá das alunas da enfermagem, o esforço totalmente diferente. Sendo 4 pessoas para implementar uma pessoa, eu tenho que fazer isso aqui de esforço com ele no primeiro estágio da trava. Agora a gente vai colocar ele no segundo estágio da trava, e é a primeira posição que a gente fez no caso, né? Aqui está dando 83 graus, aqui a gente fez os testes, começou os testes e tudo mais. Aqui está dando 83 graus, e o que eu preciso para movimentar o paciente é só uma mão.
Assim também como o Luan comentou com a gente aqui sobre a parte do inversor que tem a saída digital, você teve um problema que funcionava tudo uma botoeira, porque a situação é assim, o projeto em si foi feito para uma pessoa com uma mão conseguir apertar isso daqui, vai arrumar um paciente, eles arrumam bonitinho antes ali, fazer a movimentação. A pessoa vai vir apertar no botão que é uma botoeira que tem aqui e vai só apoiar o paciente. A hora que ele chegou na posição, sem fazer esforço nenhum, e automaticamente, né, induz os olhos fazendo a movimentação. Assim como também o Osiris falou da parte da doação, lá no começo foi pedido muito, né, para todos do projeto, dando uma ideia que só existia na cabeça de nós cinco aqui. Seria isso, professor, que a gente sempre pediu muita coisa. A gente não sabia que, a princípio, o material ferro, em matéria de ferro roliço na situação não em metal não quadrado e retangular, ele tem um esforço, uma força maior. Mas também isso aqui foi tudo parte de doação. Por exemplo, da parte do metro que a gente colocou de largura, que a gente entrou na conclusão de 80 por metro, a gente colocou, assim como todas as camas dos hospitais têm, a grade lateral para ter mais uma segurança. Ele já está seguro na posição, com a pessoa atendendo ele com uma mão, mas para agregar mais segurança, porque às vezes a pessoa dorme, cochila, se movimenta, tem uma situação mais segurada. Como um leito hospitalar também tem que sair a cabeceira, porque a pessoa que está aqui ela está debilitada em algumas situações diversas, e o médico às vezes tem que vir para entubar, para fazer alguma examinação, não pode ter empecilhos para ele no momento da situação. Agora eu vou virar de lado um pouco aqui para mostrar para vocês como fica o paciente. É pesado, pessoal. Sempre é a primeira trava, o primeiro estágio da trava e o segundo estágio da trava. Sempre, a maioria das vezes é o Robson, eu foi o Nico, o João, não é nada ali, né? Para fazer, mas sempre a gente se embasou no peso do Robson, que tem 100 quilos. Agora a gente vai fazer um pouco da movimentação dorsal, que é a parte do esforço maior que a gente falou, que quando a gente apresentou a Paula, ela falou o esforço dorsal, vocês vão lá que é melhor, eu sei que tem em cima da hora, né? Mas se vocês conseguirem, fica bom. Então a gente foi lá, que eu vou falar em 20 dias aí, projetou um dorsal e está funcionando. Também se basando em tudo em medidas de cama hospitalar e leito, ele chega numa angulação de entre 39 e 45 graus, dependendo da posição que ficar o pistão. Aqui a pessoa já vai ter mais um conforto para poder auxiliar, fazer uma alimentação, uma limpeza que seja. Nosso motor, como eu estava explicando para vocês, se por um acaso tiver uma queda de energia, o motor nosso trifásico ele não funcionaria. Porém, com o inversor, o atuador, nós conseguimos fazer isso. Ele levanta sem ter a energia direta da rede, porque nós estamos trabalhando com uma fonte e com uma bateria que o tempo todo está carregada e ela dura por dias. Esse era o nosso pensamento inicial, trabalhar com atuadores para poder trabalhar com bateria e, se por um acaso acabar a energia, a pessoa poder fazer uma movimentação normal do paciente, sem dificuldade nenhuma. Como explicado, nós dando um problema na série digital, porém o nosso inversor trabalha tanto remoto, como seria nas botoeiras, quanto local, você poder mexer diretamente no inversor. Então, em tese, não tem empecilhos para nós. Aqueles não vão utilizar o valor dele só
Esse valor aqui, pessoal, nem a gente teve uma coisa da parte da doação aqui, mas estamos tomando a doadora elétrica. R$ 600 que a gente pesquisou na época, a gente ia precisar de 3 para funcionar do jeito que o Luan falou. Geralmente, ia ser utilizado numa casa, colocar uma energia de entrada no 110, 220 volts, para alimentar a fonte e alimentar a bateria. Automaticamente iria ser uma bateria maior para alimentar os 3 atuadores, que funcionaria do jeito que o Luan falou. Acabou a energia, ela continua funcionando, porque ela tem uma bateria que funciona mais ou menos como se fosse o off-grid da energia solar. Então, em conclusão ao nosso projeto, desde a ideia principal até a ideia final, foi tudo que nós fizemos, tanto de agricultura dorsal como de agricultura lateral. E a prevenção das escaras e ajudar tanto os enfermeiros quanto os cuidadores vai ser eficiente. E o projeto nosso foi concluído com total êxito junto com esse pessoal do DP. Gostaria de agradecer, né, a todos pela colaboração, o Edgar, que nos deu a experiência de vida dele, a ideia, o Juliano, que nos ajudou bastante, vezes lá, mesmo não querendo, não por ele, mas pela bagunça que ele falou no começo que a gente fazia, o Fabrício, o Cláudio, pelo ensinamento que foi dado nesse 1 ano e meio, eu agradeço demais, e o nosso grupo também tem esse dia, agradecer a vocês. O Wilson, pela ideia espetacular que ele deu para a gente ali, que é o que a gente pensa. Uma pessoa sem conhecimento pode ser a pessoa melhor que todo mundo, ela não é nada, vamos dizer assim, em partes, porque a experiência dele foi muito gratificante para a gente, na parte de levantar de fazer a função do inversor de frequência. A Audrey foi uma pessoa essencial. E agradecer o Isaías, o pessoal da sala que ajudou a gente todas as vezes lá, que também aturou a gente com todos os outros alunos, barulho de serra, cheiro de solda, cheiro de tinta, a Alba, especialmente o diretor também que nos ajudou agora no final, a Luzia, a Rita, lá para baixo todo mundo que trabalha na escola. E a último agradecimento é a vocês que perderam um tempinho de vocês para vir aqui assistir a nossa apresentação de conclusão do curso. Bom, vamos prosseguir então aí com a banca fazendo comentários aí em relação ao projeto. Parabéns, viu? Nesses anos que eu aqui na escola, nunca vi um projeto desse. 11 anos aqui, e tamanho real, todo mundo faz maquete, né, com motorzinho pequeno e tal. Mas vocês deviam tentar patentear isso aí, porque não existe aqui no Brasil uma coisa dessa aí. Vocês estão de parabéns, muito bom trabalho. Bom, senhores, parabéns mesmo. Eu acho que o intuito de adquirir conhecimento, que é o que você acabou de falar, está aí. Vocês chegaram nesse intuito, chegaram nesse objetivo, né? Porque não só em eletrotécnica, em várias outras disciplinas aí que vocês acabaram desenvolvendo, competências que eu posso chamar disso, né? Acompanhando sim a luta e a briga e o trabalho árduo aí dos meninos e também a falta de trabalho, às vezes problema para entregar o trabalho de outros professores, né? Mas sem problema. E, gente, parabéns, muito sucesso, gostei, certo? Acho que, como a gente participou muito perto de vocês ali, deu para ver a aplicação e principalmente a dedicação que vocês tiveram nesse projeto. Parabéns. Bom, como o Edgar sempre diz, né?
ele treina bastante com vocês a questão do TCC, e as perguntas técnicas a gente faz geralmente antes, né? Chega aqui realmente para parabenizar vocês, então chega a ser redundante, né? Então, assim, como o Cláudio disse, eu estou aqui já há 10 anos e é o TCC que melhor trabalhou a questão da interdisciplinaridade, de relacionar várias matérias, né? E não só do nosso curso, porque aí teve enfermagem, aí teve metalurgia, né? Então, do tempo que eu estou aqui, eu não me recordo de nenhum TCC que trabalhou tão bem. E não só a escolha foi boa, mas a apresentação de vocês, eu aproveito que vocês estão extremamente preparados, né? Ninguém ficou perdido, né? Cada um desempenhou o seu papel. E como o Edgar sempre diz, vocês chegam aqui para apresentar e vocês são especialistas naquele assunto que vocês escolheram para apresentar. Né? O que vocês mostraram aqui comprova isso. Então, realmente dá para ver o domínio de vocês sobre cada componente, seja ali da movimentação do paciente, seja da parte técnica, né? Então, parabéns e sucesso aí para vocês. Foi excelente a apresentação. Sou um pouco suspeito para falar, né? Conversando pertinho, né? Mas o que é importante é que eu achei que foi aplicado vários conhecimentos aí no curso, né? Foi aplicado comando, foi aplicado eletrônico, relação de fonte lá, uma série de coisas que foram aplicadas lá que demonstra que a pessoa, além de ter vontade de aplicar, também tem o conhecimento. Se a pessoa só tem a vontade de conhecer, não vai nada, né? Então tem que ter os dois, né? A conjunção dos fatores aí para poder chegar no resultado. E o importante é que, olhando assim, não é um projeto técnico, é um projeto de engenharia, né? Porque existe vou dizer que isso existe um cálculo, mas existe um projeto, pelo menos mental de cada um, para poder arquitetar, né, os componentes que estão usados ali, solda, foi feita a estrutura Até fiquei interessado em ver o pistão ali funcionando, a gente conversou sobre alimentação, que dia eu não consegui ver depois, né? Mas na verdade não parece um projeto técnico, parece um projeto de engenharia. Engenharia projetando o equipamento para poder funcionar e aplicar, né, na utilização. Porque a função do engenheiro, por exemplo, é solucionar problemas, né? Então, essa foi feita ali. Parabéns para vocês. Bom, pessoal, faltou mais um professor nosso aqui, né, na banca, né, o Roberto, com a Jéssica ali, que de uma forma ou de outra também contribuiu, né. Eu penso que nós somos uma equipe, né, a equipe de eletrotécnica, né, e aqui todo mundo, todos os professores aqui participaram um pouquinho aí, né, na elaboração desse projeto aí que a gente está falando, né. Então, a equipe, né, de eletrotécnica, né, ajuda a contribuir com vocês aí. Então, e você esqueceu de um professor, né? Agradecimento. O Christian, né? O Christian não podia faltar, né? Você esqueceu porque ele é pequeno, né? Tem 2,4 metros. Muita informação, né? 6 meses só. Mas assim, o Christian também aí ajudou muito, né? Também. Então a gente tem que ver que realmente é um corpo, né? De eletrotécnica inteiro aí que sempre contribuiu aí. Em relação ao projeto, pessoal, a apresentação de vocês estavam apresentando ontem, não é? A gente treina, por isso que realmente a apresentação aqui não tem o que falar, né? Igual o Fabrício acabou de dizer, o pessoal que está assistindo pode até achar isso, não é? A banca não faz pergunta nenhuma e tal. Pessoal, o projeto é feito num ano, né? Um ano inteiro. E com certeza, né? O Fabrício, todos os professores que já assistiram a apresentação de vocês antes. E tudo que vocês falaram ou que não falaram até no momento da apresentação foi feita a observação que vocês falaram hoje, né? Então por isso essa é a razão que a banca realmente não faz perguntas para vocês em relação ao projeto que já assistiu, né? Então hoje a gente só está vendo mesmo a cereja do bolo, né? Vocês estão colocando a cereja do bolo aí e eu fico muito orgulhoso, né? Eu fico nervoso, eu falo que eu fico nervoso em toda a apresentação do TCC, porque para não dar nada errado, né? A gente treina para isso, né? Vocês estarem preparados, né? E vocês estarem apresentando o melhor de vocês aí. O projeto foi um projeto bem elaborado, bem executado, né? E assim, dá para ver que o objetivo foi alcançado.
E também outra coisa que é muito importante frisar aí, é que não existe esse tipo de cama no mercado para comprar, né? Como o Osiris falou, é próximo, né? Que ele movimenta, mas ele movimenta inteiro, né? Não é para fazer essa movimentação que é para, principalmente, livrar as caras, como bem falado aí, eu estou repetindo, né? O paciente que está acamado, ele necessita que faça essa movimentação, de para lá, para cá, para lá, para cá, lado esquerdo, direito, costa e tal, a cada 2 horas. E só quem tem isso na família que sabe que é difícil isso. Normalmente, quando acontece, aí eu presenciei isso na nossa família, quem fica com essa responsabilidade normalmente é a pessoa mais velha, a senhorinha e tal, que ela tem que estar lá por 2 horas fazendo isso daí, não tem muita força física. Por isso que acaba acontecendo as escaras, né? Agora com uma máquina, com uma cama dessa aí, que vai facilitar muito como a pessoa faz, né? Então, é um trabalho social aí excelente, excepcional, né? Atingiu, acredito, todos os objetivos aí. Vocês fizeram muita bagunça, muito barulho, muita poeira lá no laboratório. Como eu falei, fui chamado a atenção. Alunos de outras modos reclamando, o diretor falando. Mas se fosse para fazer, eu faria de novo, né? Enfrentaria de novo, porque para a gente ver o excelente projeto que foi executado, né? Isso aqui é um troféu tanto para vocês que executaram, quanto para o curso de eletrotécnica também, né? É um projeto excelente, não tem, é inédito um projeto desse. Até falei que tem que patentear esse projeto, vocês têm que patentear, né? E eu sou suspeito de dizer, né? Parabéns para vocês aí, certo? Em relação ao projeto. Muito obrigado aí por vocês terem comprado a ideia e terem executado com afinco até o final. Muito obrigado mesmo, eu fico muito agradecido a vocês. Agora, em relação ao curso, né, pessoal? Não acabou o curso ainda, né? Ainda estamos cursando, ainda vejo algumas atividades que vocês têm que apresentar aí com os professores, né? Mas praticamente estamos concluindo o curso. Vocês estão aqui para frente, vocês vão deixar de ser alunos, né? Vocês serão técnicos em eletrotécnica, a gente vai ter orgulho disso. Com certeza vocês terão muito sucesso na vida, e eu vou ter muito orgulho de estar vendo aí o sucesso de vocês. Como eu sempre falo, os alunos aqui, quando passam, acabam se tornando como se fosse um filho para mim, né? E a gente fica muito orgulhoso de vocês. Cada um, quando vai se dando bem e falando, sempre comunicando para a gente tem sempre feedback aí. É um orgulho a mais que eu tenho, né? Parabéns a vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês e da família toda de vocês. E se precisar, nós estamos aqui de porta aberta para vocês. Muito obrigado e parabéns.